Ele perfura corações para refletir sobre o amor. E quem nunca teve um coração partido? Hoje, na estreia do Fapcast, eu recebo Di Lazzarini. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Ana Júlia, pelo convite e que seja um dia muito especial. Tenho certeza que vai ser. Você que realizou a exposição Latência em 2024 no MAB-FAP, que é o Museu de Arte Brasileira. Aliás, um abraço para toda a equipe do MAB-FAP, Marcos Moraes, Pilar Guilhom, Luiz Sobral. Obrigada pela nova temporada do Fapcast também. E a exposição Latência foi um sucesso no mezanino do MAB-FAP em 2024. E eu quero saber como é que se deu essa história. Primeiro, de pensar a exposição Latência e trazer ela aqui para o MAB. Eu quero agradecer toda essa equipe do MAB-FAP, porque vocês são incríveis e é um trabalho muito fluido, né? Na época tava a Fernanda, Aham. e ela fez com que tudo acontecesse de uma maneira muito fluida, com todos os montadores, com toda a equipe, sabe? E essa exposição ela aconteceu a partir do Laerte Ramos, que é um grande artista que nós temos. Beijo, Laerte, Curador da que exposição. foi curador da exposição. É um cara muito, muito sagaz, inteligente, divertido, simples. E ele me convidou para a gente fazer esse projeto juntos. Aí eu apresentei o projeto, É assim que funciona, né? Você apresenta um projeto, faz um projeto 3D, e escreve tudo que você deseja apresentar e apresenta no MAB-FAP. E o que eu achei muito interessante, Di, é que você tem uma vasta formação acadêmica que desemboca no seu trabalho artístico, inclusive até na odontologia. Sim. Isso tá presente no Latência, né, aqui do MAB-FAP. E aí, como é que começou, assim, a sua trajetória profissional? Olha, hoje eu dou muito valor para disciplinaridade, porque eu acho que é um lugar muito diferente, sabe, daquele compromisso. Eu vou fazer odontologia, vou fazer mestrado, doutorado. E eu resolvi fazer uma coisa completamente diferente, porque eu fui dentista, né, fui 20 anos dentista, e junto a isso eu sempre fui artista. Mas você acaba tendo uma profissão regular e a outra mais ou menos como vou ser feliz, sabe aquela coisa? Só que a arte, quando você é artista, isso se apresenta de uma outra forma, ele vai te corroendo ali, e você vai ter que se apresentar como artista em qualquer hora da sua vida. E aí, no início da minha profissão como dentista, eu resolvi fazer mestrado e doutorado dentro da engenharia metalúrgica. E eu trabalhava com construção de corpos artificiais. Aí tinha Olha a Latência nascendo, a né? latência nascendo, exatamente. E eu fui fazer uma parte desse doutorado na França, que lá eles construíam uma matriz extracelular humana artificialmente. Então, claro que tem a ver com odontologia, mas na época era mais a ver com medicina, era construção de corpos mesmo. Uhum. E depois eu fui trazendo. Eu lembro quando eu estava lá na França, que uma professora me levou para um microscópio, que a gente fazia tudo microscopicamente, que eram nanofilamentos, que a gente só via com aumento de 10 mil vezes, 20 mil vezes. E eu cheguei na França sem saber falar francês direito. E ela falava francês comigo. E ela me mostrava no computador aquelas imagens. Eu não entendia nada que ela falava. E ela virou para mim e falou assim: eu entendia, tipo, bem mais ou menos. Aham. E ela falou: a primeira vez eu vou fazer e você vai ver. A segunda eu vou ver você fazendo e a terceira você vem sozinho. E eu comecei a pirar naquelas imagens. E eu falava assim: meu Deus, eu tenho que terminar o doutorado, mas é arte. É arte. E nessa época, você já trabalhava com poliuretano? É o nome do material? Poliuretano foi criado durante o mestrado. Tá. Poliuretano é um material que ele é usado para milhares de coisas, inclusive para colocar ao redor de portas, por exemplo, aquela espuma que expande. E eu criei um poliuretano durante o mestrado, que era um poliuretano que eu injetava debaixo da pele de um paciente. Essa era a ideia. Eu cheguei a fazer isso só com animais. Até ruim falar isso, mas depois eu virei crudívoro, não aceitava mais isso. Mas eram outros tempos, Eram né? outros tempos, À medida em exatamente. que os processos de consciência da humanidade vão crescendo, a gente vai caminhando por outros lugares. O que Exatamente. não significa que estava errado É, anteriormente. São só novas formas de de, respeitar, entender. e é individual, Sim. né? E se isso não tivesse acontecido, também os avanços da medicina e da ciência não teriam acontecido, né? Exatamente, tá tudo certo. É o processo da humanidade mesmo. Aham. E o poliuretano foi criado como um material para reconstrução, por exemplo, de parte de mandíbula, assim.
E a partir Meu daí eu fiquei Deus. conhecendo o poliuretano, que hoje eu trabalho com outro tipo de poliuretano, que é da indústria mesmo, que eu escolho a densidade para poder esculpir e também conseguir colocar os alfinetes para que eles não caiam, para que eles fiquem bem duros, assim. Eu estava lendo uma entrevista sua que você até então, né, no momento que eu li a entrevista, que não existia uma máquina de fazer a a colocação dos alfinetes nas Ah, suas obras de maneira simultânea. Você faz tudo isso manualmente. manualmente, um a um. No Latência são mais de 1 milhão de alfinetes, O total da exposição foram, acredito que tem até mais. com mais de 250 obras. Foi. E quanto tempo você demorou para produzir tudo isso? Essa exposição ela foi feita em um ano. Eu gosto muito desse processo porque eu sou fã de estudo, eu adoro estudar. Aham. Então a latência não, o trabalho de colocação de alfinetes, ele me dá tempo, E porque paz, né? eu não sei Assim, se paz paz, mesmo, né, porque paz não sei eu também. acho que a gente cada um tem um processo de criação muito individual. E o meu processo, ele demora, né. Então, enquanto eu estou colocando alfinete, eu estou estudando. Eu não tenho tempo de leitura tanto, mas eu tenho tempo de escutar e ficar olhando, assim. Uhum. Então eu fico em todos o YouTube da vida e E vai estudando, estudando, absorvendo. estudando, estudando. Eu vi que você é doutorando em filosofia, né, e eu Sim. adoro estudar filosofia. Lucilena Galvão me ajuda muito até nessas criações. Então esse é um processo meu que funciona, mas demora. E é impressionante também como a gente, tem um certo processo de disciplina também, para quem gosta muito da carreira acadêmica, assim, do hábito de ser estudante, né, porque para além de estudar, tem pessoas que têm o hábito de ser eternos estudantes, e eu me identifico muito com você nesse aspecto, porque parece que se eu não estou estudando, o que que eu estou fazendo? Assim, e aí eu tenho que estar fazendo outra coisa para me descansar desse lugar que é quase impositivo, né, A e gente se impõe, né. e eu acho que essa multidisciplinaridade, que é uma das características da FAAP, inclusive, como centro universitário e também como fundação, é um lugar de respiro, assim, a gente, precisa entender que todos os seres são multidisciplinares, até a natureza. E a gente respeitar cada espaço e cada lugar, por isso que eu acho que é tão divertido a gente estar numa instituição que tem um podcast, que tem um cinema, que tem o MAB FAAP, que tem o mezanino, que tem o teatro É FAAP. que quem tá fazendo moda tá passando na exposição, tá vendo várias coisas diferentes, pode ter acesso ao até o processo ao processo de produção da E arte, o né, processo de montagem, de né. Como é montagem. que funcionou a montagem do Latência aqui no mezanino e em quanto tempo vocês, montaram a exposição? Quem define onde vai ficar cada coisa? É o curador, o pessoal do museu, é você dá palpite, você fica presente na montagem? Olha, quando eu fiz o projeto já ele estava estabelecido onde estavam as obras inicialmente. Não significa que vai ser assim. Aham. E aí, a partir desse projeto, eu tenho uma reunião aqui com o pessoal do museu, que vão os montadores, vai o presidente, vai todo mundo. É uma mesa grande, assim. E aí eu vou apresentar esse projeto. Na hora que eu apresento o projeto, tem várias coisas que falam: olha, isso aqui talvez não dê aqui, porque o material que a gente tem para essa parede é esse ou aquilo, e a gente vai mudando. Uhum. São as adaptações para cada E isso local. acontece muito tempo antes da exposição acontecer. Tipo, em Aham. fevereiro, janeiro, fevereiro, para uma exposição em maio. Isso tudo já tem que estar na sua cabeça. Inclusive as obras, porque tem muitas obras que você fala assim: eu vou colocar essa obra, mas ela não está pronta. E aí você tem que Ai, que produzir. E ansiedade. eu não estou falando de 2 obras, né, eu estou falando Ele de tá falando de 200. 1 milhão de alfinetes. Então tinham obras que não estavam prontas. E aí depois que você faz essa reunião, aí lá para março, abril, já tem que estar tudo pronto na sua cabeça e no papel. Para vocês terem ideia eu meço até o apoio atrás de uma obra, todas as dimensões, onde é que vai o parafuso, tá tudo documentado. Quanto mais você se dedica ao projeto, melhor sai. Então Nossa, que frase maravilhosa. Isso vale tanto para o audiovisual, para o cinema, para pré-projeto, para pessoas que querem aplicar para leis de incentivo à cultura. gente, isso é muito importante, porque o artista, principalmente quem é estudante, a gente é meio artista. A gente tem talento, mas não significa que a gente tem habilidade. A habilidade ela vai sendo construída.
O E o planejamento, né, a planejamento disciplina. porque a gente está pensando eu estou pensando num milhão de alfinetes, eu não quero saber da estrutura que vai atrás da minha obra, que vai ser compatível com a estrutura que vai ter aqui no MAB. O que não significa que você não se dedique para realizar essa Exatamente. função. Então você tem que sentar e você tem que fazer esse projeto, é muito delineado, assim, é muito delicado, e isso faz com que aconteça. Se não fizer, não acontece. Então eu tenho, por exemplo, quando eu fiz exposições em outros lugares, teve uma instituição que falou assim: "Eu não acreditei que isso fosse dar certo". E eu montei a exposição em 2 horas, Aham. mas era uma exposição que essa exposição tinha quase 600.000 alfinetes em uma instalação, era só uma obra. Mas quanto tempo de planejamento para realizar nessas 2 Exatamente. horas, né? Então, quando você vai crescendo como artista, você vai entendendo que o planejamento ele é ultra necessário. Então hoje, até para fazer obra, eu desenho antes. Ontem Aham. mesmo eu estava fazendo, eu falei: "E você tem que se concentrar", porque o artista não quer fazer isso, a gente não quer ser disciplinado. Mas eu tive 8 anos de laboratório dentro da engenharia. Então isso te ensina a ter um caderno, e te ensina a documentar o que você está fazendo. E faz toda a diferença. Então, para os alunos que estão fazendo, artes visuais, se eu posso dar um conselho, é esse: foque muito no que você está desenhando para você chegar no seu objetivo. Porque edital precisa disso, tudo precisa disso. Para você passar em qualquer, para você pensar em algum projeto, você tem que fazer o projeto, né. E a gente só pensa lá na frente, a gente vai levando E esse lugar de prática de silêncio, assim, para os estudantes, eu acho que a sala de aula presencial é um presente, para todas as pessoas, porque é um lugar de comunicação real. Assim como aqui no estúdio de podcast, eu tenho a oportunidade de ver você tridimensionalizado, sentir a sua presença, a sua energia. As coisas têm uma dimensão na realidade que transcendem esse sistema binário das redes. E esse lugar de pesquisa, do estudo, do laboratório, da sala de aula, da prática artística, do plano real, é algo que a humanidade em massa tem se distanciado. Eu não acredito que a gente tenha perdido, eu acho que não, mas eu acho que é um comportamento de autorresponsabilidade, da gente se dedicar ao que é real. olha, Também ao virtual, mas o virtual pode, se a internet acabar, por exemplo, quantas coisas da sua vida vão continuar existindo? Se a exatamente. internet do planeta cair por alguns segundos, né. E a gente está falando Latência continua existindo. latência está sempre existindo, né, latência é um E a tempo. sua obra também, e o seu trabalho, o seu legado, sua pesquisa. E uma coisa que a gente tem sempre que pensar, tanto no virtual quanto no pessoal, é sobre comunicação. Uhum. Comunicação é um espaço em que você é um acordo. Outro dia eu escutei isso de uma filósofa falando: "É um acordo que eu tenho entre mim e você, Aham. que eu não sei se você vai entender". E as redes sociais dizem isso o tempo inteiro. Você não sabe se a pessoa vai entender o que você está querendo dizer, mas você tem que comunicar. Agora, quando eu estou aqui, eu e você pode falar assim para mim: "Não entendi". Aham. Essa é a troca real. É uma troca muito verdadeira quando você tem o pessoal. Então é muito importante, ser físico o processo, sabe, o processo de encontro, o processo de troca de ideias, do toma lá dá cá. Isso faz você crescer. É muito diferente de uma rede social que você precisa dela para se comunicar também, mas que você tem que ter um cuidado extremo com o que você vai falar, com o que você vai mostrar, como que isso vai ser entendido pelas pessoas. E a relação entre presente, passado e futuro, né. A gente tem, por exemplo, agora nesse começo de semestre, o filme Emília Pérez e as polêmicas que estão envolvidas entre o passado da protagonista do filme, que talvez interfira no Oscar, um passado do Twitter, por exemplo, que já arruinou a vida de muitas pessoas. Então existe esse lugar, né, em É que um tudo se encontra. Na carreira do artista A também, né. mesma coisa, por exemplo, se você me perguntar: "Você teria rede social?" Não, eu não teria. Eu tenho porque você tem que ser visto, não adianta. Ainda Os bem que o Fapcast chegou até é você. e tudo a gente precisa da rede social, é muito difícil você não precisar. E é uma maneira até de vendas, né, Uhum. até o mercado. Quem não quer entrar numa galeria,
você vai ter que vender de alguma forma, você vai ter que sobreviver. Porque o artista não é só artista, você tem que é o que é a história novamente do talento e da habilidade. Você E da pode ter comunicação talento, atrelada, né? você pode ter talento para tudo, mas e a habilidade de comunicar, de fazer acontecer, De de expor o sair, de ser trabalho. visto, sabe? Nossa, são muitas vertentes. E qual é a importância dos artistas estarem em galerias e participarem de grandes feiras? Por exemplo, como a Miami Basel, a SP Art, Bienal, tantas outras, até o Veneza. Olha, é mais uma forma de comunicação, de Uhum. apreciação do trabalho, de poder mostrar. É muito importante. A galeria, se você olhar no dicionário, é um lugar que vai desenvolver a carreira do artista. Mas existem outras linhas de pensamento também. Tem muitos artistas que não gostam. Eu gosto de galeria, eu acho um lugar que é de comunhão, sabe? É um lugar em que eles têm que gostar de mim, eu tenho que gostar deles, e a gente tem que fazer um trabalho de crescimento profissional, Uhum. não só de venda. Eu acredito que a venda é óbvio, senão a galeria não vai viver. Nem eu, Nem o artista. nem Aham. eu. Mas é muito necessário essa comunhão, sabe? É um casamento mesmo. E agora tem artistas que não gostam disso e não significa que eles são menos ou mais. Eles só querem outra estratégia e que funciona. E a rede social funciona para isso. Se eu posto uma coisa hoje, tem pessoas no Japão que estão me vendo. Inclusive, a sua série nova envolve alfinetes, numa outra configuração também usando a geometria. E É ela é uma uma série série que inédita. é inédita. Eu trouxe ela estava na latência, só tinham duas obras. Mercadologicamente é muito boa para vendas, pensando em vendas, é um lugar que as pessoas gostam de tela na parede, né, Uhum. então e é um lugar de muito estudo. Quando você pensa: "Ah, é uma geometria", não, vai lá no suprematismo, estudar Malevich, que aí você vai entender que é um lugar de uma sensibilidade tremenda para você chegar num estudo geométrico, numa abstração geométrica, sair de uma geometria euclidiana, por exemplo, e trazer isso para uma topologia. Isso vai para mitologia, isso vai para filosofia, vai para ciência. Se você for pensar em Platão lá com os sólidos geométricos dele, isso aqui nada, a gente está falando sobre geometria sagrada, por exemplo. Assim como o coração. A gente tem, você escolheu as bandeiras dos países mais felizes do Sim, mundo, segundo o relatório da ONU, para fazer a série dos corações. exatamente. E aí quantos eram os países? Eram os 80 países mais felizes do mundo. E o Brasil tá, né. Na época estava em 49º, acho que ele tinha baixado para 44º. E como é que surgiu o primeiro coração? Ou essa pesquisa com relação aos países mais felizes? Olha, em relação ao primeiro coração que eu fiz foi a partir de uma casa-cor, que um arquiteto, Que legal. o Nildo José, ele chegou lá no meu ateliê e falou assim: "Olha, eu vou te dar uma ideia, pra ver se você aceita". E ele falou: "Eu queria muito colocar um coração pendurado". E eu falei: "Olha, eu vou te falar sobre a minha pesquisa, que é em relação à construção de corpos artificiais. Tem muito fundamento dentro de matriz extracelular humana. A gente está falando de um órgão que pulsa e que ele tá totalmente ligado às emoções, né, fisiologicamente também. Então vamos fazer". E a partir disso, eu acredito que o figurativo, ele até se distancia um pouco do meu conceitual e os corações hoje eles vêm para um lugar beneficente. Aham. E eu tô sempre ligado a alguma instituição, ajudando, e eu coloco o coração nesse lugar. Ele tá até paralelo ao meu portfólio, que o meu portfólio hoje em dia ele é mais conceitual, porque eu acredito muito no figurativo, mas ele tem que ter um espaço muito dedicado a ele, que não é Aham. o meu, porque o figurativo, se você na hora que você fala para mim: "Você fez um coração alfinetado", é claro que ele vai te fazer refletir muito. Mas o coração, ele vai ser sempre o coração. Entendi. Assim como um rosto vai ser um rosto, assim como uma mesa vai ser uma E a mesa. geometria, nesse sentido? Exatamente. Só que a geometria, ela foge um pouco da figuração dentro do meu Aham. princípio, porque é um estado de presença. Então, se você for pensar lá em Malevich, ele queria que um quadrado preto sobre fundo branco, ele fosse simplesmente uma presença, é uma sensibilidade. Ele estava querendo fugir do objeto. E é isso que você traz quando você diz que o alfinete é um localizador de presença. O alfinete como localizador, se você for colocar ele em inglês, só sai pin.
Aham. E pino, se você jogar no Google, só vai sair Google Maps e é um localizador de presença totalmente. E aí, se a gente quiser falar de alfinete, aí esse podcast acaba aqui, porque Tem uma outra questão que eu quero abordar também, que fez parte da exposição Latência, que é a performance pacto. Ela veio com que propósito, assim? Foi uma performance que me marcou muito. Você é multimídia, então ela tem vídeo, escultura e o que mais? olha, eu já trabalhei muito A série tempo Pacto. e a gente pode dizer que são esses 2 assim. Aham. E mas a série a obra Pacto, né, ela foi uma obra muito feita a partir do coração, mas do coração não o coração alfinetado. Essa história começou antes com a história de um pernilongo, Uhum. Que também estão presentes que na está exposição. presente, que eu gosto muito de fazer pesquisa na internet sobre fake news e o que que não é fake news. E Eu apareceu um amei. pernilongo drone, que as Forças Armadas dos Estados Unidos tinham criado um pernilongo drone, mas isso foi dito como fake e tudo. E depois eu estava lendo que até final de 2021, os homossexuais não podiam doar sangue, porque era um sangue contaminado. Até o final de 2021. 21. Foi 20, 21, eu acredito. E aí eu falei, gente, então eu como um homem gay, eu tenho um sangue contaminado, né? Aos olhos da lei, né? Vamos Sim. dizer. E aí eu resolvi colocar um sangue contaminado dentro de um pernilongo drone que era uma fake news. E aí essa história do sangue me veio como Uhum. sangue é potente, né? Quando a gente está falando de sangue, a gente está falando de uma individualidade e de uma coletividade forte. E eu falei pro meu marido: "Por que que a gente não vai fazer uma obra com coração? E colocar o nosso sangue lá dentro, já que é um sangue contaminado, né, Vamos fazer um vamos fazer um pacto. pacto de que isso aqui não tem contaminação nenhuma, que isso aqui a gente está falando de uma coisa que é universal, que é amor". E talvez seja isso que tenha feito com que essa exposição tenha sido um sucesso, que é esse lugar em que as pessoas pode acontecer o que for, que é o amor que constrói. Não tem outro lugar para você ir, a não ser o amor. É o que vence sempre, né. E essa fusão entre o dar e o receber, né, porque um pacto você tá ao mesmo tempo que aquilo está sendo doado para o outro, você também está recebendo do outro, aquilo está Exata misturando e criando uma outra É coisa. um pacto, né. É exatamente isso, é uma mistura, né, é uma mistura energética. No mundo que as pessoas têm tanto medo de se envolver, você acha que elas precisam de mais estímulos pactuais, para que elas continuem se entregando umas às outras? E Eu acho que as redes sociais afastaram muito as pessoas, fisicamente, né, e te deram uma particularidade, assim, de você poder, xingar, fazer fake news, cancelar, sem amor, né. Então as pessoas precisam disso para que elas continuem sobrevivendo ao mundo. e eu acho que a arte traz esse lugar de delicadeza, né, além de levar a gente em latência, eu lembro que todas as pessoas que eu participei da abertura, né, vim prestigiar seu Sim, trabalho na abertura, e era impressionante que à medida que as pessoas iam entrando na exposição, as pessoas iam desarmando, totalmente. e uma sensação de amabilidade. Tinha inclusive uma obra interativa, que eu lembro que estava no canto esquerdo da parede, eu não Aham. não vou lembrar, me desculpe o Do lado nome da obra, mas era uma obra que a gente podia tocar. chama Coração Parasimpático. Ai, maravilhoso. Sim, E assim, à medida que as pessoas iam caminhando pelo a hora que a gente o sorriso de alegria das pessoas, e o meu também, de descobrir que a gente podia tocar é. naquilo que você fez, sabe, tipo, trouxe uma euforia, assim, uma alegria, um contentamento, uma amabilidade. Isso é Parecia que a gente estava abraçando você. Ué, que Era, bom, é sabe, muito você bom fala: "Gente, que sentir lindo, isso. ele deixou a gente pôr a mão", sabe, que demais E isso. é na verdade, isso tudo é construído, né, a expografia, ela tem que ser pensada muito pelo olhar do outro. Não porque a gente tem que pensar que uma pessoa está entrando na exposição e ela vai percorrer um percurso, Uhum. e você tem que pensar naquilo. Então, por exemplo, a minha obra, ela tem um espaço em que ela cria uma polaridade de repulsão ou atração. As É. pessoas querem tocar a obra, né, e aí você tem que pensar como essas pessoas vão tocar. Então você inicia a exposição não deixando. Explicando, É, né. você vai explicar o processo e a pessoa: "Nossa, deixa eu tocar?". Não, a obra não foi feita para ser tocada, ela foi feita Uhum. para ser apreciada, a não ser que
isso seja possível, né? E aí, na hora que você vai entrando na exposição, o coração tá lá no fundo. Que eu quero terminar com uma amorosidade mesmo. A hora que a gente não aguenta A mais, hora que você você não deixa aguenta ele de mais, pôr a tem mão. uma obra que ela é abstrata, Aham. mas que tem um nome de coração. E tá escrito lá, esse coração pode ser tocado. Então, na hora que chega ali, eu já tô falando do que a gente estava conversando, é sobre amor, né? E talvez seja esse o lugar que as pessoas se sintam abraçadas. E logo depois a gente ia pra Pacto, que Para era uma terminar. bomba, assim, aí você falava: "Meu Deus". E ele era sonoro, né? Ele ficava tum-tum, Aham. tum-tum. E as pessoas muitas vezes não percebiam, porque era um vídeo um pouco longo, mas durante o processo, os corações batiam descompassados. Quando o sangue se juntava, ele compassava. Então, gente, terminar uma exposição com esse simbolismo é um resgate simbólico que foi perdido com o advindo da originalidade. Se você é Uhum. original, se você tem que ser original, 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 você esquece do que foi lá atrás e você deixa de referenciar e esquece, né? A FAP, nesse ano de 2025, vai ser o berço de todas as residências artísticas, num grande evento no segundo semestre. Na sua maneira de entender, qual a importância de um artista se colocar nesse lugar da residência artística? A FAP, inclusive, tem a parceria com a Cité des Arts. Sim, E você em laboratório não deixa de ser uma espécie de residência não deixa de ser. E resi disruptiva, inclusive, né? Olha, eu sempre falo para todos os artistas que é um caminho, individual, original, mas a multidisciplinaridade ela é muito bem-vinda. E se você faz residência dentro de um laboratório, por exemplo, eu estava fazendo dentro de um laboratório vendo arte. Apesar de eu estar trabalhando isso dentro da medicina, mas eu estava fazendo arte ali. E, e a residência ela é um momento de troca que é muito importante. Todos os momentos artísticos são, né? Não Uhum. existe mais ou menos. Se você tem um grupo de estudo, você pode fazer sua residência dentro da sua casa, dentro do seu ateliê, com vários artistas. Essa troca já é divina, sabe? E procurar também pessoas que estejam num grau, não num grau, mas com Disponíveis? disponíveis, mas que têm estudado mais, sabe? Aham. Para te fazer crescer mais. E quanto mais você está ligado a pessoas que vão te adicionar, mais você vai desenvolver insights que são muito importantes para o crescimento da sua profissão. E é isso que eu acho que é a troca tanto da residência, quanto de um grupo de estudo, quanto dentro de uma reunião dentro do MAB, pensando num projeto. Isso tudo faz com que você cresça, é tudo importante. E enquanto você, comenta sobre isso, me vem muito uma frase que é inclusive uma frase bíblica, que é orai e vigiai, no sentido de, se colocar em policiamento com relação às suas próprias condutas e vigiar qual é o ambiente que você está, É. eh, fazendo parte. Esse ambiente agrega, esse ambiente eleva a sua alma, o seu espírito, o seu intelecto em algum lugar. A gente ser seletivo, principalmente num mundo pós-pandemia, que as fronteiras foram totalmente eh, abertas e as pessoas têm agora essa necessidade, hiper necessidade de estar em contato com a massa, esse lugar interno de autorresponsabilidade, de autorreflexão, é um lugar que precisa estar presente, E é um assim. lugar de autodesejo. É. Assim, você tem que se gostar. Ontem eu estava escutando uma amiga que ela é uma estudante, assim, ela é incrível, e ela estava falando sobre uma coisa delirante, você ser delirante no que você está fazendo. Aham. Então, por exemplo, "Nossa, mas você nunca vai conseguir fazer uma exposição em tal lugar". Você não vai, eu vou, sabe? E esse lugar é muito importante, de você acreditar em você, acreditar. Não é porque, por exemplo, o seu coleguinha entrou numa super galeria que você não tem talento. Agora, eu acredito, isso funciona para mim. Eu acredito que o talento, ele vem muito com estudo. Os meus insights, eles são criados dentro de estudo. Eu não consigo, criar sem ter ramificações de várias áreas, assim. Então, o tempo Uhum. inteiro eu estou na ciência, estou na história da arte, estou na filosofia, estou na mitologia, e eu escrevo sobre isso. Então, eu tenho cadernos de mitologia que eu gosto. Inclusive, na
na latência, tinha uma área que era só mitológica, né? E que para mim é importante. Só que essa parte que eu acho que funciona muito para os alunos, que todos vão passar por isso um dia, que as pessoas querem que você explique o seu trabalho. Todo mundo deseja que o artista fala sobre o que você está fazendo. E aí você tem um lugar em que você não pode ultrapassar. Não pode Uhum. ultrapassar. Por exemplo, cada vez mais eu quero menos Explicar. intitular, sabe? Eu não quero que as pessoas. Eu posso te falar aqui sobre minha essência, sobre meu mestrado, meu doutorado, né? Mas eu não quero falar o que aquela obra significa para você, porque eu vou te limitar totalmente. E é isso que o figurativo, eu acredito, faça muito. Ele vai te limitar ao figurativo. Então eu quero que a minha obra ela se apresente, sabe? Que você chegue nela e fale assim: nossa, isso é Uhum. isso. Igual você chegou no meu coração e falou: eu me senti abraçada por você. Eu não Aham. estava falando nada. Se você não lesse o título, você não sabia nem que aquilo era um coração, né? Era, assim, era uma obra Sim. abstrata que você podia tocar. E isso basta, sabe? Então, E é interessante como o inconsciente coletivo caminha, né, pra esse lugar, porque as pessoas: "Nossa, um coração". é, Não é não era, quem tipo, disse que era, e não né? era nem, Maravilhoso. nem figurativamente ele era um coração, né? Uhum. E é esse o lugar que todo artista chega. Querendo ou não, uma hora ele vai querer deixar de explicar. Uma vez eu falei pro meu marido, eu falei: "Queria não queria fazer exposição e não ir na abertura". Uhum. Porque Não é sobre você, né? não é sobre mim, é sobre um lugar criativo meu. E esse lugar ele vai te tocar em algum lugar Uhum. ou não vai. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é importante. E quando eu estava lendo a tese do Sérgio Romagnolo, a tese de doutorado dele, que fala muito sobre o vazio, sobre o espaço da arte, o espaço que a arte ocupa e o espaço da obra, sabe? Uhum. Eu vou chegar mais profundamente nisso, mas quando você fala do espaço da obra e o espaço expositivo, você tem um balanço. Quando a obra está ali, exposta, fazendo uma grande exposição, esse espaço ele está muito mais presente que o espaço expositivo. Uhum. Se a minha obra está lá, está guardada, o espaço expositivo que se sobressai. E o que que eu quero? Que esse espaço expositivo sinta saudade do meu espaço. Né, que as pessoas sintam saudade, que passo ali. Hoje mesmo eu cheguei e estava tudo vazio. Eu falei, que Aham. saudade da minha obra. Essa ausência que ela é legal. E a gente ter sentido saudade É da uma sua ausência. ausência, Ausência fez com que você estivesse aqui na abertura dessa nova temporada do Que Papcast. felicidade, felicidade. Nosso papo teria, assim, mais anos e anos entre latências, inspirações, vazios e ressignificações, tanto do plano do real quanto do imaginário, mas foi uma honra conhecer Ai, parte gente, da sua história aqui no Fapcast eu que e agradeço. e do seu grande coração também. Ah, estamos juntos, todos temos um grande coração. Ainda bem Obrigado. que a gente continua batendo, né, gente. Isso Latências. muita latência. Obrigado, gente, obrigado por assistirem, espero que vocês gostem. Obrigado, Ana, você é sensacional. Obrigado, equipe do MAB, todo mundo. Então Obrigado. acompanhe Di Lazzarini na estreia do Fapcast. Beijo, gente. Tchau, tchau.